Eu acredito que o Vasco ganha do Botafogo, porque clássico é clássico. Eles, pelo menos, demonstraram um bom futebol aí. O Paê ficou animado com a presença da família, né? Quem saiba, de repente, pode nos ajudar mais um pouco, né? Porque precisamos somar pontos, alcançar um nível melhor na tabela, porque ano que vem a competição é importante, né? Ou pré-Libertadores Sul-Americana, porque a visibilidade nossa vai ser muito maior. Eu acredito numa vitória do Vasco contra o Botafogo. Vai ser aquele jogo sofrido, né? Vamos preparar o nosso remédio, preparar o problema no coração, pressão alta, né? Porque a gente sabe que vai ser daquele jeito da gente ficar brabo, da gente toda hora falar, pô, a bola ali, a bola aqui, olha, meu Deus do céu. A preocupação, eu acho que. O que vocês acham da questão da escalação? Vocês acham que seria bom colocar o Vitor Luiz no lugar do Piton? Porque sabemos que o Piton, na marcação, está deixando muito a desejar. Vocês acham que deveria colocar o Vitor Luiz para jogar? Eu estava fazendo a escalação aqui agora, enquanto o Kim estava falando, eu estava colocando a escalação aqui. O Léo Jardim, PH, João Vitor, Léo, Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Puma, Paê, Emerson Rodrigues e Verrete. Como vai voltar o Léo, apesar de ele ter treinado aí leve, né? Acredito que o Rafael Paiva volta com ele. Acredito que ele volta com o Léo. Então, acho que o Léo voltando, ele mantém um Piton, porque o Léo ele joga mais daquele lado ali, esquerdo, né? E, pô, quanto o Botafogo, eu não sei se. Acho que eu não sei se ele faria. Ele tiraria o Piton, não, cara. Quanto o Botafogo, acho que aí queria que mantém o Piton mesmo, porque o Botafogo, pensando numa maneira de propor jogo, ele dá mais espaço pro Piton. E o Piton gosta de espaço. Esses últimos jogos, o Piton não teve espaço para jogar. Então, ele teve problemas, o Piton teve problemas por isso, né? Ele com espaço, ele joga bem. Se ficar o Payet no último jogo, quero que fique mais aí, se for o Payet, da maioria dos jogos do Vasco que jogou escondido no meio. O que vocês acham? Eu vejo o Payet em melhores condições que o Coutinho, pelo menos. Não sei se vocês concordam. Não é porque jogou bem nesse último jogo, não, contra o Bahia, não. É que ele vem mostrando um pouco mais de vitalidade, pelo menos em campo. O Coutinho parece que ainda está pegando no tranco ainda não está. Coutinho é excelente jogador, pelo amor de Deus, não é querer dizer que o Coutinho é ruim, mas o Coutinho parece que ainda está esperando o momento correto para começar a pegar um pouco mais de ritmo. Ainda não está sem ritmo ainda o Coutinho. O Coutinho tem que se readaptar ao futebol brasileiro. Ele vem de um mundo árabe, entendeu? Que era muita tranquilidade. E agora o Coutinho é para 2025, depois de fazer uma pré-temporada e depois de fazer, como é que se fala, todos os ajustes físicos que precisam fazer nele. Aí eu acho que ele já vai estar até mais acostumado. Agora, uma mudança dessa aí, para um jogo contra o Botafogo, líder do campeonato, porque o Botafogo ele não vai jogar a toalha agora, a toalha que eu falo assim, ó, a CBF conseguiu, isso aí vai ser briga lá para frente, conseguiu marcar um Palmeiras e Botafogo 4 dias antes da final da Libertadores. O Botafogo disse que vai brigar, vai tentar, como é que se fala, adiar esse jogo. E está correto, eu acho que faz sentido mesmo. Então, assim, ó, o Botafogo ele vai apostar as fichas até o final, até próximo da final da Libertadores, ele vai continuar brigando na frente desse Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que contra nós, já que foi poupado boa parte dos caras que estavam os caras do Botafogo, que são titulares, que estavam pendurados no cartão amarelo, para não ficar fora da decisão, foram poupados, esses caras vão jogar contra nós segunda-feira. Então, o Botafogo, a meu ver, terá a força máxima. Nós não estamos falando de Botafogo, nós estamos falando de Vasco. Você tirar o Piton, você já tinha dado o Piton e vir com o Vitor Luiz. Vitor Luiz estava no DM. Ele não foi relacionado para algum jogo aí porque ele foi para o DM. Ele acusou um incômodo na coxa. Então, para botar para jogar com um time que é o líder do campeonato, para um time que está entrosado para caramba, você fazer uma mudança dessa aí agora não é uma boa. E aí tem aquela máxima do futebol que se diz que quando está ganhando não se mexe. Então, por exemplo, mas o Verrete é titular. O Verrete não pode começar no banco num jogo contra o Botafogo, porque Ryan fez uma
né, uma partida mais ou menos. Então, o Verratti é titular ali, entendeu? E o Ryan vai sacar. Então, assim, ó, eu acho que o Botafogo é o favorito. O jogo vai ser no Engenhão, mas o jogo é 90 minutos, tem que jogar. Agora, só que futebol também, acredito também que o Vasco não deva mexer, por exemplo, assim, quando eu falo do Coutinho, eu quero dizer também, Paulinho, que o Coutinho não pode entrar de titular. Se o Paê fez um bom jogo contra o Bahia, fez, mas precisa manter a regularidade. Será que a gente acha que ele vai estar, né, que o Vasco vai estar naquela inspiração todinha que teve com 30, 35 minutos de primeiro tempo contra o Bahia, também contra o Botafogo? Vai ser um jogo franco, um jogo aberto, um jogo intenso daquele jeito? Porque se você aposta todas as fichas no primeiro tempo e não fizer o resultado no primeiro tempo, já dá para mostrar para nós que o Vasco não tem gás para aguentar o segundo tempo todo, numa intensidade daquela. Aquilo ali a gente, né, tá mais do que claro. E como também tá mais do que claro, por exemplo, você começa com o Verratti, depois você botar o Ryan, se você precisar tirar o Verratti e botar o Ryan, você não vai dar continuidade, ou você não vai dar mais poderio de fogo pro Vasco, não. Vai cair, né, entendeu? A qualidade, não vai aumentar. Né? Você tira fulano e bota ciclano, não quer dizer que aumenta a maneira nossa de jogar, muito pelo contrário. Então, eu acho o seguinte, tem que ter cautela, eu acho que você precisa fazer um básico, um arrozinho com feijão. O Galdames não fez uma péssima partida também contra o Bahia, né, entendeu? Mas o que eu exalto é o seguinte, que a ausência do Coutinho, ela deu mais mobilidade ao Vasco, ela deu mais leveza, ela tirou aquela responsabilidade daqueles caras que estão com a bola que tem que partir, Paulinho, na hora de partir, o cara tá sempre com aquele negócio na mente, pô, o Coutinho tá em campo, eu tenho que fazer a bola chegar nele, que é ele que vai dar, né, o destino para a bola lá na frente na área, entendeu? Então, a ausência dele parece que tirou esse peso das costas dos caras no meio de campo. Você viu um Cocão mais solto, né? Você viu um PH mais solto, mas você não pode deixar que o Vasco seja uma intensidade toda daquela o tempo todo, porque mostra-se que depois de 20 minutos do segundo tempo em diante, a galera começa a abrir o bico, entendeu? Então, assim, eu acho que o Vasco tem esse jogo agora com o Botafogo, que aí faz uma sequência de 3 jogos no Rio, de 9 pontos, já tem 6, né? E agora faz esse, né? Entendeu? Um empate não é um mau negócio. Eu acho que não é um mau negócio que você está jogando com um time que está postulante né, ao título. Agora, o que se tem que abrir o olho é depois, porque depois faz 2 partidas fora que são muito perigosas. Você entendeu? Você vai fazer um jogo com Fortaleza fora, né? Entendeu? E vai fazer um jogo com Corinthians. Então você tem que ter, como é que se fala? Aí se você pega o Fortaleza também está lá em cima e que nossa pontuação nós não vamos chegar no Fortaleza, mas você tem que fazer um bom jogo contra o Corinthians, mesmo que você não ganhe, mas você não pode deixar ele somar os 3 pontos em cima de você, porque ele é quem está vindo atrás de você aqui, se você tropeçar em alguma rodada. Porém, o Vasco está numa zona, não numa zona de conforto, mas está num momento de uma tranquilidade, que com mais um ponto, o 2024 está salvo. Isso aí tirou esse peso das costas do cara, porque esses 6 pontos fez a gente dar uma alavancada que estava amarrada. Nós ficamos 8 jogos sem ganhar nada. Estava amarrado e não ia. Já era para estar nessa fase aí de tranquilidade e tentar estar apostando alguma coisa. Então, Vitor Luiz não é aposta. É melhor você apostar num GB, é melhor você apostar num JP que também está no DM, jogou aquelas 2 finais do Sub-20 no sacrifício. É melhor você tentar, como é que se fala? Já que levou o moleque. A primeira vez que levou o moleque, né? O tal de Maxwell, vulgo Alegria, né? Foi relacionado pela primeira vez, ainda botou ele para jogar. Então é melhor, na hora que você definir a partida, você tentar um negócio desse, do que você achar que tem que pegar um cara, por exemplo, assim, como o Piton, que é um cara que é experiente, que está entrosado ali para jogar uma bola aqui e ali, entendeu? Que, querendo ou não, ele ainda marca melhor do que o Puma. Porque eu acho que o Puma, lá na direita, lá como atacante, tem gente falando que foi uma grata surpresa, um belo achado, mas eu acho que foi uma tremenda de uma invenção. Eu acho que
não deveria ficar insistindo nisso não, viu, Paulinho? O Fabinho tá falando aí, Paulinho, isso que você falou do Paê, eu só vi no último jogo. O que vocês acham só foi Coutinho entrar que o time estava meio acertado, piorou? O que vocês acham? Tudo que você falou aí, Kim, mais ou menos, eu queria até perguntou mais ou menos também. Eu só queria acrescentar uma questão do Paê. Eu vi um excelente jogo do Paê nessa última partida também contra o Bahia. Mas eu vi alguns jogos bons do Paê na equipe titular do Vasco. Inclusive, foi se falado muito por que o Rafael Paiva não colocava o Payet em algumas partidas. E quando o Payet atuou com o Felipe Coutinho, os dois atuaram junto, ele colocou o Payet na ponta esquerda. O Payet não é ponta esquerda. O Payet não pode jogar espetado no canto, que ele perde toda a origem do que ele é. Ele é um meio-campista. Ele é o que ele faz ali que ele fez contra o Bahia. Para mim, o Payet é aquele jogador ali, jogar circulando ali à frente da área adversária, tocando a bola, trazendo a marcação, inclusive, para cima dele. Porra, tinha hora que tinha 3 jogadores do Bahia em cima do Payet. Ele conseguindo tirar aquela bola, ele fazer um passe, ele coloca 2, 3 só ali na frente. Então, o Payet, a função do Payet e do Coutinho é essa. É função de meio de campo. E o Rafael Paiva, eu entendo que ele vem tentando achar um lugar para esses jogadores. Não conseguiu ainda. Está demorando. Já era para ter conseguido já um lugar. Eu acho muito provável uma escalação jogando o Payet e o Coutinho numa escalação de 4-4-2. Um 4-4-2 com 2 atacantes, o Verratti e mais um, pode ser o Emerson Rodrigues, e em determinados momentos pode ser Verratti e Ryan. Então, dá para ter opção de jogos do Vasco com esses 2 jogadores, porque são jogadores de qualidade. Qualidade não se fica no banco. Qualidade bota para jogar. Cansou, troca. Cansou, aí você bota lá o Max Domingues, que eu achei que entrou bem também nessa partida. Jogou, fez uma partida que eu concordo que ele teve uma partida boa. Muitos elogiaram o Max. Então é isso. Acho que não é questão do Payet não jogar e o Coutinho jogar entre um e entre outro. Como eu vi a partida do Payet junto com aquela equipe contra o Bahia desenvolvendo um bom futebol, eu acredito que quem está jogando bem se mantém. E o Coutinho, como ele sentiu e está vindo numa situação que ainda, como você colocou perfeitamente, o Kim, ele está numa readaptação. Então, em determinados jogos, segura o Coutinho, coloca o Payet, dá esse campo maior para o Payet, para ele tentar mostrar um pouco mais esse futebol que ele teve contra o Bahia e ganhar confiança, que ele precisa ganhar confiança. Ele estava dava para perceber que ele não estava muito feliz, não estava muito satisfeito em ficar se mantendo no banco, né? E o Vasco precisa desse jogador da forma que ele jogou contra o Bahia nesse último jogo na segunda-feira. Eu acredito que ele vai fazer um ótimo jogo contra o Botafogo, que é um jogador que traz a marcação. O Vasco precisa desse jogador também, que preocupa um pouquinho a equipe adversária. O Vasco ele fica muito preocupado. O Vasco tem que parar de se preocupar tanto com o Botafogo e tentar dar um pouco mais de preocupação para o Botafogo lá. Que eles jogam em casa e eles têm que mostrar essa força deles lá em casa à frente da sua torcida. E o Vasco tem que jogar para preocupar eles. Então, quem vai preocupar eles hoje é o Payet, não é o Coutinho. O Coutinho, em alguns jogos, você vê que a bola circula por cima da cabeça dele para lá e para cá e não acha ele. Então, o Coutinho ainda está nessa questão mesmo de readaptação que o Kim colocou perfeitamente, eu concordo. E eu espero que o Rafael Paiva, ou se vier com ele, com o Hugo Moura volta, é um cara também de consistência ali meio campo, marca bem. Eu acho que o Puma deve ser o cara da ponta direita de novo. Ele está acreditando nesse ponta direita Pumita aí para o jogo. Então é por isso que eu coloquei minha escalação nessa formação, né? O jogador Alegria é do Nova Iguaçu e está no Vasco por empréstimo até dezembro de 2024. O contrato dele no Nova Iguaçu é até março de 2028. Eu colocaria o Payet como segundo atacante,
teve time que ele jogou como segundo atacante. Também, perfeito. Ué, é como eu citei aqui, o Coutinho no meio e o Payet, colocando 2 atacantes, coloca o Verratti e o Payet, ou vice-versa, o Payet e o Coutinho são jogadores de qualidade. Esses caras não podem ficar fora dessa equipe do Vasco. Pelo amor de Deus, Rafael Paiva, preste atenção. Esses caras têm que ficar no time, na equipe. Eles trazem preocupação para a equipe adversária. O Vasco não amedronta ninguém. Então, para amedrontar, tem que botar os melhores. E o Payet é um cara também que está ali na sua idade, 36, 37 anos. Também tem essa questão aí que pode ser que tenha um peso, às vezes, em alguns jogos, né? Não sei se o fisiologista coloca isso para o departamento de futebol. Não é isso? O Henry estava com a internet ruim, voltou. Fala, Henry. Não, tá, só para avisar vocês que eu estou ouvindo aí vocês, né? Mas eu fiquei uma boa parte aí, fiquei fora porque caiu a internet aí, mas estou mais ouvindo aí vocês aí, para me aprender mais, né? Esse próximo jogo, tu acha que o Payet tem que entrar titular ou volta com o Coutinho? O que tu acha dessa escalação aí? Possivelmente, né? Sabe, né? Eu acho o seguinte, o Payet mostrou uma qualidade. O problema é que a gente não tem marcação de qualidade de poder segurar o jogo, né? Porque sabemos que o jogo, muitas vezes nos 90 minutos, dependendo da situação, é muita correria, e nós temos jogadores que estão com acima da idade. Não dá muito para confiar no Esforza, não dá para confiar muitas vezes no Cocão, porque o Botafogo está um time muito compacto, está um time bem ajustado. Então, sabemos que para fazer uma escalação contra o Botafogo, vamos ter que saber aproveitar os que nos contra-ataques, né? Saber aproveitar os lances, mas seria bom os dois jogarem junto, o Coutinho e o Payet, só que a gente tem que ter uma marcação forte e cabível para poder também interceptar qualquer tipo de lance que tenha nos causar perigo, né? Que sabemos que são 2 jogadores que não têm capacidade de poder ter essa velocidade para marcação, e é um risco que a gente podemos, mas eu acho que a gente está agora no final do Campeonato Brasileiro, nós temos que partir para cima dos pontos necessários e não podemos jogar com medo. Sabemos que a gente tem essa preocupação com a zaga, né, que oscila demais, não dá segurança para a gente, né? Mas temos que jogar para cima. Clássico é clássico, né? E 3 pontos é importante. E vamos para cima, que agora, no final do Campeonato Brasileiro, agora nós temos que jogar toda a nossa força da torcida que nós temos e lutar por cada bola. É a minha opinião.